This episode is brought to you by Peacock. The new Peacock original documentary, Matthew Perry, A Hollywood Tragedy, dives deep into the beloved actor's rise to fame and his tragic death. 5 people, including Perry's personal assistant, 2 medical doctors, and an alleged Hollywood drug dealer known as the Ketamine Queen, were charged with conspiracy to illegally provide Perry with the ketamine. Explore the details of the case in this heartbreaking special, streaming now only on Peacock. Ryan Reynolds here from Mint Mobile, with a message for everyone paying big wireless way too much. Please, for the love of everything good in this world, stop. With Mint, you can get premium wireless for just $15 a month. Of course, if you enjoy overpaying, no judgments, but that's weird. Okay, one judgment. Anyway, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. agenciadepodcast.com.br. Como a paz pode ser alcançada? Existe limite para a diplomacia? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção o que foi o Tratado de Versalhes, um dos documentos mais importantes do século XX. Esse episódio está inserido em uma espécie de série que fazemos abordando detalhes das 2 grandes guerras mundiais. O meu objetivo com esse episódio é te apresentar o contexto e as condições em que esse documento foi escrito. Como sempre, eu quero lembrá-los que eu uso fontes e autores confiáveis que você pode e deve consultar na descrição do episódio. A primeira coisa que precisamos fazer é entender do que a gente está falando, né? O Tratado de Versalhes foi debatido e escrito após a Primeira Guerra Mundial, e sem dúvidas mudou a maneira que o mundo se organizou a partir de então. Por isso, para compreendermos bem a dimensão da importância desse tratado, temos que olhar para algumas características dessa guerra. O século XIX foi marcado por tensões em diferentes níveis, envolvendo os impérios europeus. Um ponto em comum que estava sendo disputado eram as colônias na África e na Ásia. Conforme os países foram sentindo essa tensão crescer, eles passaram a fazer 2 coisas: alianças militares e investimento na indústria bélica. Em relação às alianças, os primeiros países a se unirem foram a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália, formando a Tríplice Aliança em 1882. O objetivo desses acordos militares era que, se um país membro da aliança fosse atacado, os parceiros declarariam guerra ao inimigo em comum. Do outro lado da disputa, temos a França, a Inglaterra e a Rússia, que se uniram na Tríplice Entente em 1904. Além de formarem as suas parcerias, esses países investiram pesado em indústria bélica. Para vocês terem uma ideia do que a gente está falando, se liga só no que o historiador Eric Hobsbawm falou sobre esse assunto, abre aspas. Os gastos ingleses do exército tiveram um enorme salto entre o final do século XIX e o início do século XX. Foi de 32 milhões de libras em 1887 para 44,1 milhões de libras em 1898 a 99. Até alcançar 77 milhões de libras em 1913 e 14. Do lado alemão, o mesmo pôde ser visto. Os gastos do exército subiram de 90 milhões de marcos em meados da década de 1890 a quase 400 milhões de marcos nas vésperas da guerra. Fecha aspas. Esse gasto elevado com a indústria da guerra fez com que os historiadores chamassem esse período de paz armada. O cenário estava todo montado para um conflito de proporções gigantescas. O imperialismo fez com que a disputa inflasse ainda mais o nacionalismo, levando a um período com muita tensão. O estopim para a guerra aconteceu longe dos grandes centros e dos países protagonistas. A Primeira Guerra Mundial começou por conta de um assassinato que aconteceu na região dos Balcãs. O príncipe Francisco Ferdinando, o próximo na linha sucessória do trono do Império Austro-Húngaro, foi para a região da Bósnia, para um evento político. O problema era que existia uma militância nacionalista que queria a independência da Sérvia em relação ao Império Austro-Húngaro.
Um grupo radical chamado Mão Negra viu na visita de Francisco Ferdinando uma oportunidade de alcançarem o seu objetivo. No dia 28 de junho de 1914, um membro dessa organização, chamado Gavrilo Príncipe, conseguiu ter acesso ao veículo de Francisco Ferdinando e conseguiu disparar um tiro mortal contra ele e contra sua esposa. O herdeiro do trono austro-húngaro estava morto. Nesse momento, aquelas alianças políticas começaram a atuar. Um mês depois do atentado, a Áustria-Hungria, apoiada sem restrições pela Alemanha, declarou guerra à Sérvia. Por outro lado, os sérvios tinham a garantia da proteção dos russos, o que fez a Alemanha se lançar à guerra contra a Rússia. Apenas 2 dias depois, os alemães estabeleceram guerra à França e invadiram a Bélgica. No dia 4 de agosto, a Inglaterra entrou na guerra contra a Alemanha. No dia seguinte, a Áustria-Hungria estabeleceu guerra com a Rússia. Começava assim a Primeira Guerra Mundial. E aqui eu já quero entrar num primeiro ponto, um ponto que vai ser importante ao longo do episódio. O primeiro país a fazer uma ação militar foi a Alemanha. E eu preciso que vocês guardem essa informação. Alguns historiadores costumam dizer que a primeira fase da guerra foi a Guerra de Movimento, marcado principalmente pelo avanço do exército alemão sobre os seus inimigos. Essa fase da guerra tem esse nome porque os países tentam tomar territórios uns dos outros. Porém, a Alemanha não conseguiu sustentar esse tipo de combate, porque ela acabou abrindo 2 frontes na guerra, um contra a França e o outro contra a Rússia. Essa fase da guerra durou pouco mais de 4 meses, sendo substituída pela segunda fase, que ficou marcada como uma das formas mais brutais e cruéis de se lutar uma guerra. Eu estou me referindo à Guerra de Trincheiras, período que durou entre 1914 a 1917, a maior fase da Primeira Guerra Mundial. As trincheiras traziam vários problemas para a guerra. O primeiro grande problema era que agora a guerra estava bem mais lenta. Se antes os avanços eram tentados através da guerra de movimento, com as trincheiras, avançar sobre o território inimigo ficou bem mais difícil. Ao mesmo tempo, a vida dos soldados nas trincheiras era marcada pelo sofrimento, com fome, doenças, cansaço e o terror constante de um ataque. Conforme a guerra demorava, mais os países enfrentavam dificuldades. E nesse contexto, o ano de 1917 foi fundamental para o fim do conflito. Até esse momento, os Estados Unidos estavam neutros, agindo apenas como fornecedores de mantimentos e armamentos para os países da Tríplice Entente. Porém, a Alemanha queria cortar essa linha de comunicação através do oceano e acabou bombardeando submarinos estadunidenses. A partir desse ataque, o governo dos Estados Unidos entrou na Primeira Guerra, no dia 6 de abril de 1917. Como eles estavam de fora do conflito até aquele momento, os seus soldados estavam descansados e puderam ajudar muito a Inglaterra e a França. Só que o ano de 1917 também marcou a saída da Rússia, por conta de uma revolução que aconteceu em outubro do mesmo ano. A partir do ano seguinte, a Rússia conseguiu negociar a sua saída formal do conflito. A entrada dos Estados Unidos e a saída da Rússia, ambos em 1917, marcam a terceira e última fase desse conflito. Com essa mudança de forças, a Tríplice Entente conseguiu cercar a Alemanha, derrotando os seus aliados. Os primeiros alvos foram o Império Austro-Húngaro e o Império Otomano. Isolada, a Alemanha até tentou uma última ação no início de 1918, mas não foi o bastante para reverter a sua situação. A derrota já era praticamente uma certeza. Porém, os políticos alemães se recusavam a assinar uma rendição, fazendo com que mais soldados morressem em uma guerra que já tinha sido mortal o suficiente. Começou a circular entre os soldados a frase "iremos levar a guerra até as últimas consequências", que supostamente foi dita por alguns políticos alemães, se recusando a abandonar o conflito. É provável que eles ainda não tivessem essa noção, mas essa foi uma decisão muito traumática para a Alemanha.
Hey, it's Bill Simmons from the Bill Simmons Podcast here to tell you about Michelob Ultra Courtside. It's getting fans closer to the NBA with a chance to win prizes like courtside seats, a trip to All-Star Weekend, and much more. Check it out at MichelobUltra.com/courtside. Michelob Ultra Superior Access, Courtside 24-25 sweepstakes, no purchase necessary. Open to U.S. residents 21 and up. Begins on October 1st, 2024, ends July 1st, 2025. Multiple entry periods. Visit MichelobUltra.com/courtside for free entry deadlines, and official rules. Message and data rates may apply. Void where prohibited. We off? 30 seconds of carefree bliss. Oof, like wind in your hair carefree. Oh, like using Clorox Disinfecting All-Purpose Cleaner in the home carefree. Yes. Like dog slobbing on the coffee table and cleaning it with Clorox Carefree. He's on a roll now. Spit toothpaste on the faucet. You got it. You got it. Peanut butter on the light switch. Oh, spritz, spritz. Spritz, spritz. Clorox, man. Clean feels good. Okay, we're back. Use as directed. Como eu disse no começo do episódio, foi a Alemanha quem deu início aos ataques militares na Primeira Guerra. E como estamos percebendo aqui, foram os alemães que estavam fazendo com que esse conflito se prolongasse. Um sentimento de insatisfação começou a crescer na própria Alemanha. E isso fica muito evidente no discurso de uma enfermeira que desafiou o seu governo com palavras duríssimas. Olha só o que a Vera Brittain falou, abre aspas. Eu gostaria que uma dessas pessoas que dizem querer levar a guerra até as consequências finais, que vissem os soldados envenenados pelos gás de mostarda. Grandes bolhas de cor de mostarda, cegos, todos eles agarrando-se uns aos outros, lutando desesperadamente para respirar, com vozes que são um sussurro, dizendo que a garganta deles está se fechando e que logo eles vão se sufocar. Fecha aspas. Esse relato pesado de uma pessoa que estava no fronte de batalha deixa claro qual era a situação da Alemanha. Porém, o governo imperial era muito resistente em aceitar que a guerra estava praticamente perdida. A entrada dos Estados Unidos na guerra e a saída da Rússia em 1917 gerou uma espécie de impasse diplomático, somado ao fator de que o conflito estava sendo prolongado. Nesse contexto, algumas tratativas para garantir a paz foram tentadas. O imperador Carlos I da Áustria propôs à França um acordo de paz, baseado na manutenção do que se tinha até aquele momento, ou seja, tudo ficaria como antes da Primeira Guerra. Sabendo que a Itália se oporia a qualquer tratado que não considerasse os seus interesses territoriais, a França abandonou completamente a ideia. A Igreja Católica também se envolveu em negociações de paz. O Papa Bento XV, com auxílio de representantes católicos nos vários países em luta, fez uma proposta que foi aceita pela maioria dos países beligerantes, menos pelos alemães, que se negavam a abandonar a Bélgica. Em 1918, o exército alemão não tinha mais esperança de vencer, mas estava longe de se considerar derrotado. As tropas permaneciam organizadas, bem arrumadas e bem nutridas. Quando os chefes alemães Hindenburg e Ludendorff perceberam que as reservas dos adversários eram praticamente inesgotáveis graças aos seus impérios coloniais e também graças ao apoio dos Estados Unidos, eles resolveram aconselhar um armistício que preservasse o exército da derrota. Em agosto, os chefes alemães e o imperador Guilherme II se reuniram em um quartel-general para discutirem o problema. Porém, os líderes militares não declararam na oportunidade as suas convicções sobre a impossibilidade de vencer a guerra e a possibilidade de a perderem a longo prazo. A rendição dos búlgaros em setembro de 1918 mudou completamente a situação. O fim da guerra estava mais próximo. Hindenburg e Ludendorff se apressaram em organizar uma nova reunião. Para agradar os seus adversários, sugeriram alterar o regime de governo na Alemanha, que passaria a ser um império de tipo parlamentar. E nesse ponto, temos que apresentar uma figura muito importante nesse contexto, o presidente Woodrow Wilson dos Estados Unidos. A essa altura, os Estados Unidos estavam tentando se colocar como um país relevante no cenário internacional.
Então, o presidente estadunidense apresentou uma proposta de paz que ficou conhecida como 14 Pontos de Wilson. Ele foi classificado como bastante idealista, principalmente por ignorar os problemas europeus pré-guerra quando escreveu a proposta. Mesmo assim, ele se via como um mediador. Os 14 pontos de Wilson eram bem tranquilos com a Alemanha, em comparação com as propostas que já haviam sido apresentadas. O programa de Wilson para a paz proclamava o princípio de uma paz sem anexações ou indenizações. Auxiliado por uma comissão de especialistas e por um amigo pessoal, o Coronel House, Wilson submeteu seu programa ao Congresso no dia 9 de janeiro de 1918. Os primeiros 5 pontos eram bastante abstratos. Ele defendia uma diplomacia aberta, sem tratados secretos, liberdade nos mares, redução das barreiras comerciais, desarmamento e um esforço para preservar os interesses das populações colonizadas. Da mesma forma, o 14º ponto sugeria a criação de uma Sociedade das Nações, que teria como objetivo tentar garantir a paz mundial. E essa organização de fato existiu. A Sociedade das Nações, ou Liga das Nações, existiu no período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Mas como ela fracassou, afinal tivemos uma Segunda Guerra, ela vai se tornar uma inspiração para uma outra organização de cunho diplomático, que conhecemos hoje como ONU. O presidente estava muito satisfeito com o seu trabalho, e ele dizia que essa era a nova diplomacia, que se opunha à diplomacia tradicional. Enquanto os diplomatas discutiam a paz, as tropas alemãs concentraram seus ataques no oeste, na expectativa de vencer o conflito, antes da entrada maciça dos estadunidenses. As linhas aliadas foram rompidas, sendo Paris bombardeada por aviões, que começavam a atuar com maior eficiência, e por canhões de longo alcance. A tática de avanço da infantaria sob a proteção da artilharia, canhões motorizados e aviões permitiu ao novo líder francês, Ferdinand Foch, vencer os alemães na Segunda Batalha do Marne. Era o início da vitória da Tríplice Entente. Vários pontos foram atacados ao mesmo tempo, forçando o deslocamento das tropas alemãs. A pressão sobre as tropas germânicas cresceu também na região da Alsácia e Lorena. O exército francês na Macedônia obrigou a Bulgária a entregar as armas. Os ingleses venceram os turcos na Síria, impondo-lhes um armistício. Por fim, os austríacos, vencidos pelos italianos, abandonaram a luta, restando apenas os alemães. Os generais comunicaram ao governo que não podiam vencer a guerra. Esses mesmos combatentes eram partidários de uma mudança de regime, para evitar que a culpa recaísse sobre o exército e não sobre o império que havia provocado a guerra. Uma rebelião na esquadra e uma greve em Berlim forçaram Guilherme II a abdicar, se refugiando na Holanda. No dia 9 de novembro, uma república foi proclamada na Alemanha, era a chamada República de Weimar. E no dia 11, o novo governo assinou o armistício, aceitando previamente todas as condições que seriam impostas pelos vencedores. O caminho estava aberto para a punição da Alemanha e a redefinição das potências mundiais a partir do Tratado de Versalhes. Pessoal, eu já quero falar mais sobre esse documento tão importante, como é que ele foi escrito, quais foram seus impactos, mas me dá um minutinho aí, tá, gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre vingança, armas, reparação, economia e nazismo. Segura aí, que é um minutinho só. Fala pessoal, tô passando aqui rapidinho para avisar vocês que se você se torna um apoiador do podcast, você recebe acesso a mais de 140 episódios exclusivos que você pode ouvir no aplicativo do Apoia-se. E toda semana eu publico um novo episódio exclusivo lá para vocês. E dependendo do nível do apoio que você assinar, você também recebe acesso ao Clube do Livro do História em Meia Hora e ao Close Friends lá no Instagram, onde eu publico diariamente curiosidades históricas. Então é isso, assine o apoia.se/História em Meia Hora para você receber um monte de conteúdo exclusivo e ajudar o meu trabalho a continuar de pé. Artigo 45. A Alemanha cede à França a propriedade absoluta, com direito total de exploração,
das minas de carvão situadas na bacia do rio Sarre. Artigo 80. A Alemanha reconhece e respeitará estritamente a independência da Áustria. Artigo 119. A Alemanha renuncia em favor das potências aliadas a todos os direitos sobre as colônias ultramarinas. O que você acabou de ouvir são alguns artigos que compõem o Tratado de Versalhes. Por mais que esse documento seja um dos mais importantes e também um dos mais famosos do século XX, o que pouca gente sabe é que ele é apenas um dos vários outros tratados que foram assinados durante a Conferência de Paz de Paris, que começou no dia 18 de janeiro de 1919, com a presença de 70 delegados representando 25 países. Cada participante designou uma comissão de 5 membros. Os estados vencidos não participaram da conferência. Logo, podemos dizer que eles não fizeram parte daquilo que foi discutido e acordado. A Assembleia Geral da Conferência, composta por todos os representantes, era uma mera formalidade. As decisões mais importantes foram tomadas pelas grandes potências, como Estados Unidos, Inglaterra, França, Itália e Japão. Porém, os japoneses logo se afastaram por divergências étnicas, uma vez que as suas propostas de nivelamento das raças não foram aceitas. E eu sei que esses termos parecem estranhos, mas eram bem comuns na época. Além do Japão, a Itália se afastou da conferência quando percebeu que as suas demandas por territórios não seriam atendidas. Dessa forma, somente 3 estados discutiram os tratados: os Estados Unidos, representados pelo presidente Woodrow Wilson, a Inglaterra, representada pelo primeiro-ministro David Lloyd, e a França, representada pelo primeiro-ministro Georges Clemenceau. Várias comissões foram organizadas para auxiliar a comissão executiva. Eram órgãos de estudo com 16 comitês de especialistas, que se reuniram pelo menos 100 vezes cada um. A conferência, iniciada no dia 18 de janeiro de 1919, prosseguiu com representantes suplentes até 1921. O principal objetivo do presidente Wilson era assegurar a aplicação efetiva dos seus 14 pontos e fundar a Sociedade das Nações. Para obter a aprovação de todo mundo, ele foi obrigado a abrir mão de algumas propostas naquilo que tinha relação com a anexação de alguns territórios. O presidente dos Estados Unidos, inicialmente, não concordava com essa questão, mas mesmo assim, esperava conseguir resolver a longo prazo esses problemas, pela atuação da própria Liga que seria criada. Na prática, as decisões representaram os interesses das principais potências europeias, em contraste com o idealismo de Wilson. As exigências nacionalistas e defensivas de Clemenceau e os problemas objetivos de Lloyd George conseguiram sobrepor os ideais de Wilson. Do dia 5 de maio até dia 28 de julho, o tratado elaborado pelos 3 grandes foi submetido à análise da delegação alemã, que reagiu negativamente, pois tinham achado pesado até demais. Os ingleses quiseram amenizar as condições impostas, ao passo que o representante francês propunha a imposição do tratado à força. E o presidente Wilson, que ficou como mediador, apoiou a França. Olha só o que o historiador Everaldo de Oliveira Andrade falou sobre essa posição francesa, abre aspas. Há uma insistência da França de que o tratado impusesse pesadas perdas e reparações de guerra à Alemanha, em uma tentativa de atrasar o seu desenvolvimento econômico, que já era bem superior nesse período em relação à própria França e a outros países europeus. Nenhum tratado de paz do vencedor contra o derrotado é justo, porque não existe guerra justa de fato. O Tratado de Versalhes não é um tratado de paz, e sim uma nova expressão de uma nova fase do capitalismo. Uma fase de guerra e revoluções, em que há um acirramento das disputas pelo mercado mundial. Inglaterra e França buscavam aniquilar o seu rival econômico, que era a Alemanha. Fecha aspas. Eu fiz questão de trazer esse relato porque coloca os debates dentro da Conferência de Paz em uma outra perspectiva, em um cenário de disputas pela hegemonia europeia. Bom, os alemães acabaram aceitando as propostas francesas. Assim, o documento mais importante foi assinado na Sala dos Espelhos do Palácio de Versalhes, por isso o nome Tratado de Versalhes. Beleza, mas o que definia então esse documento?
De acordo com as conclusões das reuniões, a Alemanha foi tida como a grande responsável pela guerra, tanto por ter iniciado os combates militares, quanto por ter demorado em aceitar o armistício. Alguns especialistas afirmam que o Tratado de Versalhes também pode ser conhecido como revanchismo francês, pois parte das medidas colocadas ali tinham relação direta com a França. Após a assinatura do tratado, a Alemanha perdeu 1/7 do seu território e 1/10 da população, além de todas as suas colônias. A região da Alsácia-Lorena foi devolvida à França. A Bélgica anexou 2 territórios que eram da Alemanha, Eupen e Malmedy. Para a França, foi dada a autorização para a exploração das minas de carvão do Sarre, para compensar o uso da Alsácia-Lorena pelos alemães durante 15 anos. Durante as discussões, a região chamada Sarre era administrada pela comunidade internacional e fizeram um plebiscito para decidir a qual país pertenceria, e a França venceu a votação. Na Prússia Oriental, o território de Posen passou para a Polônia, que adquiriu assim uma saída para o mar através do corredor polonês. A cidade alemã Danzig passaria a Cidade Livre, administrada pela Liga das Nações. A Alta Silésia, de população alemã e polonesa, foi submetida a um plebiscito vencido pelos alemães. Os poloneses argumentaram que os alemães trouxeram vagões repletos de compatriotas de outras regiões para votar. Por conta das divergências, um conflito interno se iniciou e os franceses interviram e o território foi repartido. A região de Memel, situada na Prússia Oriental, foi considerada autônoma. Em 1923, ela foi anexada pela Lituânia, com o consentimento da Liga das Nações. A Áustria e a Alemanha ficaram proibidas de se integrarem. A garantia de segurança das fronteiras era muito importante para a França. Por isso, os seus negociadores queriam que o seu entorno fosse composto por vários estados autônomos, para serem uma espécie de barreira contra a Alemanha. Todas essas disputas por fronteiras foram importantes para redesenhar o mapa da Europa no pós-Primeira Guerra, mas nada disso foi tão relevante quanto as decisões que batiam de frente com a Alemanha. A partir do Tratado de Versalhes, a Alemanha seria desarmada e o seu exército reduzido a 100 mil homens, recrutados voluntariamente. A Alemanha não teria mais navios de guerra, nem submarinos, artilharia pesada, tanques ou aviões. Não poderia fabricar material militar. A frota alemã, que terminou a guerra praticamente intacta, deveria ser entregue aos vitoriosos. Para evitar a entrega de todo esse material bélico, os alemães optaram por destruir tudo. A margem esquerda do rio Reno seria desmilitarizada, e na margem direita essa desmilitarização abrangeria uma zona com 50 quilômetros de largura. O pagamento de reparações também foi imposto à Alemanha. O montante dos pagamentos era muito elevado, indo desde indenizações pela destruição material de bens nacionais e privados, até o pagamento de pensões para aposentados, mutilados, viúvas e órfãos. O total chegava a 132 bilhões de marcos ouro. O primeiro pagamento deveria ser feito no dia 1º de maio de 1921. Os benefícios dessa reparação seriam assim repartidos. A França ficaria com 52%, a Inglaterra com 22%, a Itália 10%, Bélgica 8% e os outros países dividiriam os 8% restantes. O historiador Eric Hobsbawm fez uma análise certeira sobre as definições do Tratado de Versalhes, abre aspas. O acordo de paz imposto pelas grandes potências vitoriosas sobreviventes e conhecido como Tratado de Versalhes era dominado por 5 considerações. A mais imediata era o colapso de tantos regimes na Europa e o surgimento na Rússia de um regime bolchevique. Segundo, havia a necessidade de controlar a Alemanha, que afinal tinha quase derrotada sozinha toda a coalizão aliada. Terceiro, o mapa da Europa tinha que ser redividido e retraçado. O quarto conjunto de considerações dizia respeito às políticas internas dentro dos países vitoriosos e os atritos entre eles.
Por fim, as potências vitoriosas buscaram desesperadamente o tipo de acordo de paz que tornasse impossível outra guerra, como a que acabara de devastar o mundo e cujos efeitos retardados estavam em toda parte. Fecha aspas. Com as potências perdedoras, os aliados da Alemanha, foram estabelecidos tratados paralelos. O Tratado de Saint-Germain, assinado em 1919 com a Áustria, estabelecia que a Hungria, a Polônia, a Tchecoslováquia e a Iugoslávia seriam independentes. As regiões do Trieste, sul do Tiro, Trentino e a península da Istria passariam a ser da Itália. A Áustria se tornou um pequeno estado europeu, com pouco mais de 1/3 da população concentrada em sua capital, Viena. Com a Bulgária, foi estabelecido o Tratado de Neuilly em 1919. Por esse tratado, a Bulgária perdeu grande parte dos territórios adquiridos durante a Primeira Guerra Balcânica, passando a ser um país apenas com a saída para o Mar Negro. Para regular a situação com a Hungria, foi assinado o Tratado de Trianon em 1920. A região da Eslováquia passava para a recém-criada República da Tchecoslováquia. A Iugoslávia adquiriu a Croácia, a Romênia e a Transilvânia. A Conferência de Paris também serviu de base para a formação de uma instituição bem mais ampla e robusta, a Liga das Nações. Fundada em abril de 1919, a Liga nasceu com o objetivo de assegurar a paz a nível internacional. A Carta de Intenções da Liga das Nações foi assinada por 44 países, tendo o Brasil como um dos seus países fundadores. Essa organização resolveu algumas disputas territoriais e criou estruturas internacionais para áreas como aviação e controle de ópio. Ficou claro para todos os envolvidos que a Alemanha foi a principal prejudicada. E para além das decisões no tratado, a população alemã viu de perto uma grande crise financeira e política, que só seria resolvida algumas décadas mais tarde. Pessoal, eu vou recomendar 3 episódios aqui do podcast, que você pode procurar aí no feed do História em Meia Hora, e eles vão servir de complemento para esse episódio aqui, beleza? O primeiro episódio se chama ONU, o segundo se chama Primeira Guerra Mundial e o terceiro se chama Imperialismo Japonês. Agora bora fazer aquele resumão de 1 minutinho para você relembrar o que você aprendeu hoje? Vamos lá! Quando falamos na história do Tratado de Versalhes, estamos pensando em um dos documentos mais simbólicos do século XX. O Tratado de Versalhes foi assinado no dia 28 de junho de 1919, marcando o fim oficial da Primeira Guerra Mundial. Negociado principalmente pelos aliados vitoriosos, o tratado impôs duras condições à Alemanha, que foi considerada a principal responsável pela guerra. Entre as imposições estavam a perda de territórios, como Alsácia e Lorena para a França, e todas as colônias alemãs, além da limitação do exército alemão a 100 mil soldados, a proibição de uma força aérea e submarinos e a obrigação de pagar pesadas reparações de guerra, que colocaram a economia alemã em uma grave crise. O artigo 231 do Tratado de Versalhes, conhecido como Cláusula de Culpa de Guerra, atribuiu exclusivamente à Alemanha a responsabilidade pelo conflito, gerando um sentimento de humilhação entre os alemães. O tratado também estabeleceu a Liga das Nações, uma organização internacional destinada a manter a paz global. Mesmo assim, o Tratado de Versalhes é criticado pelo seu papel na criação de condições que levaram à instabilidade política e econômica na Alemanha, o que contribuiu diretamente para a ascensão do extremismo nazista e o início da Segunda Guerra Mundial. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. Senhores, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Segue a gente aí na sua plataforma de áudio favorita para não perder nenhum episódio. Se você estiver ouvindo no Spotify ou na Apple Podcast, avalia o nosso podcast aí com 5 estrelinhas, tá bom? Quero lembrá-los também que a melhor forma de apoiar o podcast é assinando o nosso Apoia-se, tá bom? É apoia.se/História em Meia Hora. Uma outra forma de ajudar o podcast é através do nosso Pix. Anota aí que é o meu Pix e o meu contato também. É historiaemmeiahora@gmail.com.
Mas se você não tiver condições de ajudar o podcast financeiramente, mas quer ajudar de outra forma, a melhor forma de longe é, primeiro, indicando o podcast para um amigo e, segundo, compartilhando nas redes sociais. Aí se aproveita e me marca no @História em Meia Hora, porque aí eu vou poder te agradecer pela ajuda. Se você tiver afim de ouvir um podcast mais de humor, mas que também tenha temática histórica, ouça meu outro podcast, é o História pros Brother. Ouve lá depois que eu acho que você vai gostar. Eu também crio conteúdo pro TikTok, Instagram, Twitter, tudo no @Prof. Vitor Soares. É o meu perfil pessoal. Aproveita e segue ele também. Então é isso, gente. Muito obrigado, um beijo, até semana que vem e valeu!